Eu esqueci de pôr para gravar, gente. Vou colocar para gravar a partir de agora, tá? Eu passei para vocês aí as equações de Maxwell. E a lei de Gauss e a lei de... Professor, o que foi falado? Desculpa, minha conexão caiu. Retornou. Vou falar. Não, eu não vi o que foi falado, minha conexão caiu. Não, pode ir, depois eu falo. Eu quero saber se tem alguma dúvida aqui nas equações de Maxwell. Porque eu me corrigi, os exercícios são até hoje e eu vou fazer essa correção. Então, o problema é justamente isso. Como é que eu vou saber se eu fiquei com dúvida ou não? Porque a gente fez uma resposta e mandou para você. Mas a gente não sabe se o que a gente respondeu está certo ou errado. Então vamos lá. Não, porque isso aí nós vimos na última aula. Aí eu pedi para vocês explicarem com as próprias palavras. Essa equação aqui. O que essa equação quer dizer? Essa equação aí é a equação da lei de Gauss. O que a lei de Gauss te fala? Ela me fala sobre cálculo em uma superfície fechada. Né? A gente facilita os cálculos para a gente, porque a gente pode escolher uma superfície de acordo com o nosso problema para poder facilitar para a gente os cálculos. Cálculo de quê? No caso, se a gente fosse fazer sem a aplicação de Gauss, a gente tinha que ter alguns cálculos de derivada, né? Nesse caso, eu acho que já nem vai ter. A gente vai ter alguns cálculos de integral aí. Mas a gente vai ter cálculo de derivada. Aqui, ó. Esse aqui é o operador del. Eles são derivadas direcionais. Derivada parcial, né? Derivada parcial. Na direção AX, DDY na direção AY e DDZ na direção AZ. São derivadas. A lei de Gauss, o que ela fala? Imagina que eu tenho cargas em uma distribuição totalmente, umas geometrias que eu desconhecidas. Então, seriam geometrias que eu teria muita dificuldade para calcular a carga delas. Tá? Devido à geometria, à complexidade da geometria. Por quê? Olha só as equações. Por que complexidade? Tá vendo que essas derivadas aqui são espaciais? Elas são nas coordenadas x, y e z. Então, elas levam em conta a distribuição. E isso aqui é um volume. Então, eu tenho que saber, eu tenho que calcular o volume dessas geometrias. O que a lei de Gauss facilita para mim? Fala o seguinte, eu tenho uma geometrias que eu desconheço. O que eu faço? Eu venho aqui, ponho uma geometria que eu conheço, e o que eu falo? Que a densidade de campo elétrico que sai dessa superfície é igual à carga encerrada pela superfície. Ou seja, a carga que está dentro da superfície. Obviamente, isso aqui está em forma de derivada. Eu poderia estar usando o cálculo integral. Qual que é a diferença? Quando eu calculo derivada, eu estou calculando ponto a ponto. Eu estou olhando o campo que está saindo aqui, ó, de forma normal à superfície. Em cada ponto dessa superfície, eu teria que resolver essa equação. Por que eu uso integral? Não é uma geometria que eu conheço, não é uma circunferência, por exemplo? Eu calculo, então, em toda a circunferência, sem a necessidade de eu calcular ponto a ponto.
essa é a diferença das equações diferenciais e as equações integrais. Ok? Qual que é a outra equação? A outra era de conservação de campo eletrostático. Era o operador que o del. rotacional, não é isso? Não, na verdade eu não falei essa não, mas tudo bem, essa daí também foi passada. Tá, essa aqui é da conservação, que o campo eletrostático ele é conservativo. Quando o rotacional dá zero, o campo é conservativo. Essa é a definição de campo conservativo. Tá? Rotacional igual a zero. Isso para eletrostático. Hoje a gente vai ver um pouquinho agora a parte de dinâmica, a gente vai ver que isso vai mudar. Isso a gente vai ver que é a lei de Faraday, mas vamos ver mais para frente. Vamos preocupar agora. Beleza. Então essa aqui é mais tranquila, a lei de Faraday para eletrostático, ou seja, fala que o campo elétrico ele é conservativo. Ele não é rotacional. É verdade, o campo elétrico ou ele é divergente ou convergente. Quando eu tenho uma carga aqui, esse campo ele sai da carga, as linhas de campo, para a carga positiva. E quando a carga é negativa, ele não é rotacional, ou seja, é como se ele rodasse mesmo. Essa puta. Tá? Duas. Beleza, qual que é a próxima equação? Tem a lei de Ampère e tem a outra que usa o operador del vezes o vetor D. A lei de Ampère. O rotacional de H é igual a J. Isso quer dizer, a lei de Ampère é como se fosse a lei de Gauss, só que para magnetostática. O que acontece? Você tem um fio, ela representa esse fenômeno. Quando eu tenho cargas elétricas em movimento, nós estamos trabalhando na magnetostática, então estou trabalhando com cargas elétricas estáticas. Se eu criar uma superfície aqui, ó, essa superfície aqui, ó, o campo magnético enlaçado por essa superfície, qual que é essa superfície aqui? É essa superfície aqui, ó. É essa superfície aqui, ó. Tá? Péssimo, né, o negócio? Mas tá bom. Essa superfície é como se eu colocasse um prato e passasse o fio no meio. Isso aqui. Então, por exemplo, eu pegar aqui essa superfície, se eu tenho uma superfície que ela é circular, deve ser da época de vocês, não, mas vocês não tiveram aula com... Isso aqui faz parte da infância, gente. Daniel Azulay fazia isso que na televisão, você aprende. Aí você faz um círculo. A superfície, olha só, qual que é a ideia? Eu tenho um fio aqui e a corrente está subindo. Na hora que eu pego a ampere, é como se eu pegasse essa superfície e colocasse ela aqui. O que me fala a lei de Ampère na hora que eu faço isso? Essa superfície que está aqui, tá? É essa superfície que eu desenhei aqui, ó, de H. É essa superfície. Então, é esse H que está aqui. Então,
é essa minha superfície. Então, aqui é meu H. Aí, o que que acontece? Quando eu pego essa superfície, quando eu pego essa minha superfície aqui, ela enlaça o fio, ela não fecha em cima do fio que está aqui no meio. Então, a corrente ela não passa pelo fio. Então, quer dizer que aqui em volta, é como se eu tivesse aqui em volta nesse fio, eu tenho um campo que a gente chama de campo H. Esse campo H, que é o campo magnético, tá vendo? Esse campo H aqui, que é o campo magnético, ele está enlaçando toda a corrente que passa por esse fio. Ou seja, é uma densidade de corrente, são amperes por metro quadrado. Ou seja, é a quantidade de ampere que está fechando essa superfície. Então, por isso que essa lei aqui, ó, a lei de Ampère, fala que a corrente, a densidade de corrente que atravessa uma determinada superfície. Nossa. A densidade de corrente que atravessa uma determinada superfície. Nossa Senhora, peraí. A densidade de corrente que atravessa uma determinada superfície é igual, gera um campo magnético ao seu redor. Uma corrente que atravessa uma superfície gera um campo magnético ao seu redor. Esse campo magnético, essas derivadas, aí vocês têm que ter uma coisa em mente. Olha que interessante. Esse operador del aqui, ó, ele é um operador espacial. Tá? Ele vai falar a minha posição no espaço. Então, se eu tenho esse círculo, se eu tenho um círculo maior, um círculo menor, à medida que esse círculo for aumentando, obviamente, meu campo magnético vai diminuindo. Então, o que acontece? Quando eu pego esse operador del, ele é espacial. E esse aqui, o H é do campo magnético. Então, eu tenho duas grandezas relacionadas ali. Uma de campo, outra de espaço. Tá? Então, essa é a terceira equação de Maxwell para a eletrostática. E qual que é a última equação de Maxwell para a eletrostática? É a de Biot-Savart? Estou chutando. Não, Biot-Savart, ela apresenta força. A Biot-Savart vai apresentar o campo em determinado ponto. A lei de Ampère, ela vem para substituir a lei de Biot-Savart. P vezes B é igual a zero? A de Biot-Savart, ela seria tipo o vetor densidade? Intensidade. Mas pode ser densidade também, não tem problema, não. Dá na mesma. Entendi. A lei de Biot-Savart, então, ela vai ser para a gente calcular a densidade de fluxo magnético. Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa da lei de Ampère. Só que a lei de Ampère é muito mais simples do que a lei de Biot-Savart. Então a gente pode dizer que uma é complemento da outra? A lei de Ampère, sim. A lei de Ampère, ela é mais geral do que a lei de Biot-Savart. Perfeito. Gente, inexistência de monopolo magnético. Aquela ideia do ímã. Se você pega um ímã, ele tem um ímã natural, polo norte e polo sul, quebra ele no meio, ele vai se transformar em dois ímãs com polo norte e polo sul. Eu não consigo pegar o ímã e separar um polo norte do polo sul dele. Sempre vai ter os dois polos aí. Beleza?
Isso aí, gente, é ler, reler, para pegar. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos seguir. Ô, professor, só uma pergunta. Sobre a lei de Ampère, a gente poderia, não sei, né? Uma dúvida que me gerou aqui. Sempre que a gente for fazer uma aplicação dela, a gente vai utilizar sempre uma integral de linha? Sim. Porque, na É isso mesmo. verdade, eu estou interessado nela na linha. Por que integral de linha? Porque quando você faz uma circunferência, eu consigo determinar o raio e a distância daquele ponto. E é aonde que o campo magnético vai rodar. É essa a ideia. Perfeito. Pessoal, então vamos agora falar de equações de Maxwell. Estamos na unidade, encerrando a última unidade, a última sessão 3 da unidade 3, tá? Hoje. Então, a gente encerra ela hoje. Vou pedir para vocês finalizarem todas as questões do AVA nesse fim de semana e os exercícios do livro de texto. E se tiver dúvida, me passar aí, tá? Porque aí a gente já começa em propagação de ondas eletromagnéticas. Ô, Eu professor, vou... Oi? finalizar a unidade 3, né? Unidade 3. E quais os exercícios, por favor, de novo? Do AVA e do livro. Os do AVA aí acaba sendo muito parecido com o do livro, né? Sim, alguns é até o mesmo. Tem uns que são até o Beleza. mesmo. Tranquilo. Mas faz o do AVA lá. Se tiver dúvida, é só me passar. Aí eu vou acompanhando lá no relatório. Vou tirar um relatório semana que vem. Para ver, né, quem fez, quem não fez. E se tiver dúvida aí, só me passar. Tá bom? Obrigado. Nada. Pessoal, então é o seguinte, nós vamos tratar agora das equações de Maxwell. As equações de Maxwell, elas fizeram assim, uma reviravolta, né, quando Maxwell fez. Por quê? Ele faz uma análise totalmente matemática. Você vê na época do século XIX, em que as pessoas, você tinha um sistema empírico, em que muitas coisas eram do empirismo, ou seja, era feito testes. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala com um laboratório, uma pessoa leiga, uma pessoa, por exemplo, muitas vezes da área de humanas, né? A gente fala, vamos fazer uma simulação, vamos falar no laboratório. A pessoa pensa que a gente vai para o laboratório, inventa uma máquina e testa para ver se ela vai funcionar. Não é isso que a gente faz. O nosso trabalho é fazer todo o projeto, fazer todas as simulações, aí a gente monta um protótipo. Mas o protótipo já tinha que ter sido refinado várias vezes e eu ter feito simulações. Isso são modelos matemáticos que a gente utiliza. E é o que o Maxwell fez. Ele fez modelos matemáticos, ele pegou toda a teoria eletromagnética, resumiu em 4 equações, e essas 4 equações aí, né, ele consegue tirar toda a teoria eletromagnética dela. Então, tudo que eu precisar hoje, quando a gente vai fazer pesquisa em eletromagnetismo, é equações de Maxwell que a gente resolve o tempo todo. Vocês vão ver que propagação de ondas eletromagnéticas nada mais é do que as equações de Maxwell. Só que eu vou fazer, por exemplo, eu vou desacoplá-las, que vai ser a ideia. Mas aí vocês vão ver que as equações de Maxwell já fazem uma previsão da existência de ondas eletromagnéticas. Só que ele não consegue provar isso. Ele não consegue fazer um experimento com isso. O que ele faz? Somente Hertz, depois da morte de Maxwell, que conseguiu mostrar a propagação de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa,
né, nós vimos lá que na estática os campos são totalmente desacoplados, né? São campos invariantes no tempo. Eu tenho duas equações relacionando campo magnético e campo magnético e duas equações relacionando campo elétrico. Eu não tenho nenhuma ligação entre campo elétrico e campo magnético. São totalmente desacoplados. Isso quando eu estou trabalhando com estática. Ou corrente. Aí a estática é o quê? Cargas estacionárias, eu tenho campo elétrico. Cargas em movimento, eu tenho campo magnético. Tá? Aí o que acontece? Quando eles começam, né, quando eu começo a me preocupar agora que elas começam a sofrer variações, né, ou seja, o campo elétrico e o campo magnético começam a alterar o seu valor no tempo, nós vamos ter, ou seja, os campos variantes no tempo. Então, eu vou passar a ter, vai ser uma onda eletromagnética, digamos assim. Tá? Mas esses dois campos, vamos pensar por enquanto que o campo elétrico, ao invés de ele ser um campo estático, o que seria um campo elétrico estático? Ele mantém sempre o mesmo valor. Por exemplo, 30 volts por metro. Um campo elétrico variante do tempo seria, sei lá, uma onda senoidal, por exemplo. É um campo elétrico variante do tempo. Tá? Então, o que nós temos? Cargas estacionárias, cargas estáticas, campos eletrostáticos. Corrente contínua, cargas elétricas com velocidade constante. A velocidade é uniforme, eu tenho campos magnetostáticos. A partir do momento, né, que essas cargas começam a ser aceleradas, o que é um movimento acelerado? Movimento acelerado é aquele movimento que a velocidade vai aumentando gradativamente. Está tendo uma aceleração. Ou seja, eu tenho correntes variáveis no tempo, igual eu falei com vocês de corrente alternada. Uma hora a corrente está para um lado, depois ela vai para o outro. Isso que é corrente alternada. Aí eu começo a ter as ondas eletromagnéticas. Tá? Primeira lei que nós temos é a lei de Faraday. Eu vou pular isso aqui que eu quero ir para o desenho. Tá? A lei de Faraday nada mais é do que eu pego o campo magnético, eu faço o campo magnético variar dentro de uma espira. Se esse campo magnético variar dentro de uma espira, vai fazer surgir uma diferença de potencial nos terminais dessa espira. Aí que vem a lei de Lenz. O que a lei de Lenz estabelece? Eu tenho uma espira, vou imaginar o seguinte. Deixa eu mudar aqui para o... O que acontece? Imagina, eu tenho uma espira, eu tenho um ímã, esse ímã tem um polo norte e um polo sul, esse ímã está parado, velocidade zero, eu tenho uma espira aqui, em que ela está parada, tenho aqui uma diferença de potencial, deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou chamar a velocidade de U e vou chamar aqui a diferença de potencial. Deixa eu colocar um galvanômetro aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma corrente aqui, zero. O campo sai dessa, vem para cá, ó. Tem campo magnético. Essa espira, esse ímã está parado. Aí o que acontece? Eu vou pegar esse ímã, vou aproximar ele da espira. Ou seja, eu vou pôr
Dentro da espira, que nesse momento inicial não tem campo magnético nenhum dentro dela. Na hora que eu trago o ímã para perto da espira, o campo magnético começa a entrar aqui na espira e sair do outro lado. Ok? Esse campo magnético aqui, ó. Quando esse campo magnético começa a entrar na espira, o que acontece? A espira, ela vai tentar se manter com o mesmo campo que ela tinha antes, ou seja, 0. Se ela vai tentar manter esse campo antes, o que ela faz? Para ela repelir, ela vai ter que fazer um campo sair dela, porque tem a repulsão. Ok? Para ela fazer isso, o que ela faz? Usando a regra da mão direita, a corrente aqui, ó, o campo vai ter que sair da espira. Então, essa espira vai fazer aparecer uma corrente aqui, nesse sentido, que vai fazer aparecer um campo magnético nessa direção contrário ao campo que estava entrando na espira devido ao movimento do ímã. Então, faz aparecer essa corrente. Aí, o que acontece? Esse galvanômetro aqui vai apresentar uma leitura, ou seja, uma corrente diferente de 0. Tá? Aí, beleza. Eu pego agora essa mesma espira, aqui, agora eu vou pegar esse ímã, vou afastar esse ímã da espira. Agora o ímã vai para o outro lado. Na hora que ele vai, o que tinha antes na espira? Eu tinha uma corrente nessa direção. Essa corrente estava gerando um campo magnético para cá. Esse campo, o ímã está se distanciando, quer dizer que as linhas de campo do ímã, nem todas agora entram na espira. Entram poucas. O que acontece? A espira vai tentar manter esse campo do ímã aqui. O que ela vai fazer? Vai gerar uma corrente agora contrária aqui. Na hora que ela for gerar essa corrente contrária, aqui, ó, vai começar a ter um campo magnético entrando na espira. Então, o que acontece? O galvanômetro vai apresentar a corrente para o outro lado. Então, imagina você fazendo esse movimento de ir e voltar com o ímã. O que acontece? A corrente vai para um lado e para o outro. À medida que você acelera, você vai acelerar. É o que está mostrando aqui, ó. O ímã entra, gera uma corrente nesse sentido. Aí eu tenho uma corrente, o ímã aqui, ó. A corrente que foi induzida, que é essa corrente aqui. Essa corrente aqui, que foi a corrente induzida, vai gerar o campo saindo da espira. O ímã colocou um campo entrando na espira. Essa corrente é induzida. Essa corrente que foi induzida vai gerar um campo contrário. Aí o que acontece? O ímã começa a se afastar da espira. Na hora que ele vai afastando, vai induzir uma corrente no sentido contrário. Por quê? Para manter a mesma quantidade de linhas de campos que estavam aqui antes. Então, essa corrente vai existir, vai gerar um campo que contrário agora. Aí, se você faz esse movimento de ir e voltar o tempo todo, vai apresentar essa variação de campo.
Então, é isso que a lei de Gauss, desculpa, que a lei de Faraday. A lei de Faraday fala dessa campo da indução da corrente junto com a lei de Lenz. Aqui, ó. A lei de Lenz, aqui, ó, o sinal negativo mostra que a tensão induzida age de tal forma a se opor ao fluxo que produziu. Isso é lei de Lenz. Faraday, aqui, ó, lei de Faraday, descobriu que a força eletromotriz induzida em qualquer circuito fechado é igual à taxa de variação no tempo do fluxo magnético enlaçado pelo circuito. Isso tudo que está escrito aqui quer dizer o quê? Que a quantidade de linhas que entram aqui é a força eletromotriz. É a força eletromotriz. Vai gerar uma tensão. Faraday falou de uma tensão. Lenz falou de uma corrente. Indução de uma corrente. Para ter corrente, o que eu preciso fazer no circuito se eu tenho tensão? O que eu faço? Como é que foi a pergunta? Cortou. Se eu tenho um circuito que eu tenho tensão, para eu ter corrente, o que eu preciso fazer nesse circuito? Fechar ele. Fechar o circuito. Então, Lenz levou os créditos aí simplesmente por fechar um circuito. Hoje, para a gente, isso aí pode ser insignificante. Mas aí você volta em século XIX e vê que uns negócios desse aí faz até sentido. Deixa eu só ver se eu acho um negócio aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou achar. Não, achei o que eu queria, não. Eu tenho umas simulações aqui, mas é antiga, elas estão em Flash. E Flash não tá nem rodando. Não tá rodando mais nos. Deixa eu ver se eu consigo abrir no outro navegador aqui. No Chrome parou de funcionar. Deixa pra lá. Deu para entender, pessoal, o que seria essa a lei de Faraday? Para mim, beleza. Então, tá bom. Aí, o que acontece? Antes da gente escrever essa equação, vai aparecer, então, uma força eletromotriz que ela depende do movimento ou uma força eletromotriz de transformador. Por quê? Nós temos alguns equipamentos que eles transformam energia, um tipo de energia em energia elétrica. Os geradores elétricos, qual que é a transformação que eles fazem? Por exemplo, uma usina hidrelétrica.
Qual que é a transformação de energia que acontece numa usina hidrelétrica? Mecânica para Por elétrica. indução magnética. É por indução, mas a energia é energia mecânica, tá? Em energia elétrica. Nós temos uma energia potencial, que é a energia da queda d'água. A energia da água dessa queda d'água faz rodar a turbina, que faz gerar energia elétrica. Baterias. A bateria é reação química, né? Duas placas ali por reação química. Perfeito. Transformar, Seria então, cargas- energia... Essas seriam as cargas estacionárias, que você deu exemplo no slide passado? A Você falou de bateria, sim. Uma bateria desligada, sim, ela teria um campo eletrostático no interior dela, devido à presença de cargas nas placas. Ok. Tá? Baterias, energia química e energia elétrica. Termopares, a deformação mecânica, né, devido à temperatura, para energia elétrica. Células fotovoltaicas, energia luminosa e energia elétrica. Ou seja, são todos transformadores, tá? Mas aí que vem agora a lei de Faraday. A grande coisa agora, então, é essa equação que está aí. A lei de Faraday que a gente tinha até o momento... Tá aqui, ó. A lei de Faraday que a gente tinha lá para eletrostática era exatamente isso aqui, ó. O que eu tinha na eletrostática, na estática, é que o campo elétrico ele não é conservativo. Por que que ele não é conservativo? Porque o rotacional dele é zero. Então, isso aqui, ó, é para estática. Isso, gente, agora que vocês têm que saber fazer essa relação e saber entender quando eu estou falando de estática e quando eu estou falando de dinâmica. Quando a gente fala agora da lei de Faraday, então, lei de Faraday. Na dinâmica, eu tenho que o campo elétrico ele passa a ser conservativo. Só que o que que acontece? Um campo elétrico, ele vai aparecer... Não apareceu corrente no fio? Lá atrás eu falei com vocês que a corrente ela aparece no fio devido à presença de campo elétrico. Então, se aparecer uma corrente no fio, então o que que isso quer dizer? Eu tenho campo elétrico. E a lei de Faraday falou o quê? Que se eu fizer o campo magnético variar no tempo, ou seja, esse movimento de ir e voltar com o ímã, é eu ter uma superfície, nada mais é do que eu ter aqui uma superfície, uma espira, eu pegar um ímã e fazer esse movimento de aproximar e distanciar dela o tempo todo. Esse movimento, quanto maior for, mais rápido for esse movimento, maior vai ser a corrente que eu vou induzir aqui. É isso que a lei de Faraday fala. Ou seja, um campo magnético. Então, como que a gente lê essa equação agora para dinâmica? Um campo magnético variável no tempo gera um campo elétrico
rotacional. Se a gente pegar... E por que é o sinal negativo? Exatamente a lei de Lenz. Esse sinal negativo aqui, ó, se deve à lei de Lenz. Por quê? A lei de Lenz fala que o campo magnético vai induzir o aparecimento de uma corrente ao redor da espira, de tal forma que o campo magnético gerado por essa corrente seja contrário ao campo magnético que gerou essa corrente ali. Ou seja, que causou a perturbação. Então, o que acontece? Esse campo aqui, ó, esse campo aqui é o que está gerando, que está entrando na espira. Gerou essa corrente. Essa corrente induzida vai gerar esse campo contrário. Por isso que eu tenho que o rotacional do campo elétrico... Por que o rotacional do campo elétrico? Porque para existir essa corrente, eu tenho que ter um campo elétrico aqui nesse fio para aparecer. Senão não aparece corrente, né? Isso é igual a menos, por que menos? Porque essa corrente vai gerar um campo contrário a esse campo que fez ela aparecer. A derivada do campo magnético, a variação temporal do campo magnético. Então, essas equações aqui, vocês vão ver que elas ficam mais fáceis a gente lendo elas de trás para frente. Um campo magnético variável no tempo faz aparecer o quê? Um campo elétrico rotacional. É essa a leitura. Beleza? Ô, professor, só uma dúvida. Sobre a outra lei lá, que a gente já usa ela em eletrostática. Quando você fala que o rotacional dela é nulo, eu posso fazer uma analogia imaginando se uma carga saindo de um ponto A indo até um ponto B, depois retornando para o mesmo ponto A. Ou seja, ela não teve um deslocamento. Continuou no mesmo ponto, portanto, o trabalho realizado por ela foi nulo. Seria basicamente isso? Aí você está falando de diferença de potencial. Você está falando de potencial elétrico, não de campo. Você concorda? Se ela saiu de um ponto e voltou no mesmo ponto, não teve variação de campo? Então, aí você por pode isso falar. Isso, por isso que eu te perguntei, porque quando você fala assim toda hora, o rotacional dela é nulo, o rotacional dela é nulo, seria mais ou menos isso. Isso. Rotacional, vamos pegar lá da matemática, então. Esse vetor aqui, ó, imagina que eu tenho um campo girando aqui, numa superfície. Imagina que eu tenho um campo aqui girando numa superfície, ok? Quando eu calculo o rotacional desse campo que está girando aqui, o rotacional é um vetor normal à superfície, apontando... Aqui, ó. É isso aqui o rotacional. Só que o campo tem que estar girando. Eu tenho que ter um vetor apontando para a superfície. Aí mostra o sentido. Se ele está rodando assim, ou se ele está rodando assim. Sentido anti-horário para cima. Sentido horário para baixo. Deu para entender isso? Deu. Beleza. Aí você imagina agora que você tem um campo assim. Tem como eu usar a regra da mão direita falando que esse campo está girando? Esse campo B? Não. Não tem como. Não está girando, ele não gira. Ele passa. Esse campo é como se ele passasse aqui, ó, direto.
Ele passa direto aqui. Então, se ele passa direto, quer dizer que esse campo é o quê? Nulo. Ele não é conservativo. Por que ele não é conservativo? Aqui ele vale um valor, aqui ele tem outro valor. Por que esse campo é conservativo? Porque em cima de qualquer uma dessas linhas aqui, sempre vai ter o mesmo valor. Deu para entender? Pessoal, alguém? Se me deixar falar sozinho, não, né? Não. Ah, Não. Hoje minha conexão também, ela deu uma travada aqui, mas deu para acompanhar, gente? Que isso aí é importante entender. Professor, isso que eu tô falando na superfície, não é isso? Imagina que, ó, isso aqui é uma superfície. A folha de papel é uma superfície. O campo está girando aqui. Se o campo está girando aqui nessa direção, eu tenho um vetor aqui para cima, porque ele está girando. Agora, se o campo está passando por aqui, não tem como ele girar. Mas isso aí é por causa do ângulo aí, que o ângulo é 90 graus. Que ele é zero. Não, isso aqui é porque esse campo está circulando. Ele circula. Correto. E qualquer ponto em cima dessa linha aqui, ó, só pega um ponto aqui. Tá, esse aí eu vou usar a mão direita. Sempre eu vou ter o mesmo valor de campo. Ele é conservativo, ele se conserva. Por exemplo, quando você pega... Vamos pegar aqui, ó. Professor, essa matéria nossa aí, nós estava no cronograma, tinha aula prática? Não, ela não tem prática, não. Ela só é teórica. Prática, só teoria. Só teoria. Interessante se tivesse, né? É muito difícil algumas coisas aqui a gente fazer práticas dela, entendeu? As práticas normalmente que a gente faz com isso são simulações do MATLAB. Entendeu? É porque essa matéria é muito interessante e ela parece que ela ser muito importante para o nosso curso. Eu sou suspeito, né? Oi, Suspeito, porque eu gosto muito. Então, olha só, vamos fazer um paralelo aqui com... esse aqui tá melhor, ó. Tem que voltar, volta. Aí. Pronto, vou dar um zoom aqui. Ih, sumiu. eu tô procurando aqui que eu li esse trecho que eu te fiz essa pergunta em um livro, mas eu não tô achando, mas eu tô procurando aqui se eu achar. Do que você perguntou? Sobre esta questão do movimento de A para B e de B para A, sobre a lei do campo conservativo, da conservação de campo eletrostático, e sobre isso que foi falado. Porque lá, basicamente, estava antes de apresentar, ele estava dando esse respaldo. Mas, basicamente, ele falava assim, se a gente movimentasse uma carga para o mesmo ponto, a gente... o trabalho realizado seria zero. E essa seria a primeira lei do eletromagnetismo, ou seja, que o campo elétrico estático ele é conservativo. E assim, a gente tendo isso como uma lei, a integral de linha dele, a gente poderia dizer que ela seria zero. Num caminho fechado, Perfeito. nós vimos exatamente, num caminho fechado ela é zero. Exato, isso aí tá certinho. Não que você relacionou da energia potencial do trabalho realizado. Porque aí, quando você está trabalhando, relacionando o trabalho, você está relacionando energia potencial. Mas o que você falou está certo. É a lei de Gauss, não é isso? Não é lei de Gauss, não. Não, era de potencial. Que quando você calcula a integral dentro de um caminho fechado,
né, a integral de linha dentro, porque é independência, isso chama independência do caminho. A gente Então, é pega... definido, porque é fechado, não. Quer dizer, para Não, integral. não, Nada a ver. não, deixa eu mostrar aqui. Na figura Seguinte. tinha vários pontos lá. Basicamente, para resumir, seria isso. Ele vai passando as contas, os cálculos, mas quando ele retorna para o mesmo ponto, surge a primeira lei do eletromagnetismo. Aqui, ó. Você tem um campo elétrico aqui, tá? Aí imagina que você tenha no espaço dois pontos. Eu tenho aqui um ponto A e eu tenho um ponto B aqui. A independência do caminho fala o seguinte: se eu pego aqui do ponto A, pego esse caminho, vou direto, dou a volta por cima, qualquer um desses caminhos, se eu pegar o caminho 1, o caminho 2, o caminho 3 ou o caminho 4, a diferença de potencial entre os pontos VB menos VA vai ser sempre constante. Vai ser sempre a mesma coisa. Por quê? Só me interessa o meu ponto inicial e meu ponto final. Não me interessa o caminho que eu percorri. O campo elétrico, pelo fato dele ser conservativo, o que acontece? Se eu saio do ponto A, dou uma volta, por onde que for, e volto no ponto A, qual que é a diferença de potencial que eu tenho aqui? Nenhuma. Qual que foi o trabalho total realizado? Zero. Zero. Como que você calcula trabalho? Imagina um guindaste. Vamos para a mecânica. Tá aqui, um guindaste vem, pega um objeto, sobe e desce esse objeto. O trabalho realizado, o trabalho total, eu realizei um trabalho para subir e o mesmo trabalho para descer. A soma dos dois dá zero. Que é o que acontece. Quando eu pego um objeto, coloco ele no alto, ele ganhou energia o quê? Potencial. Não é isso? Na hora que eu solto essa energia potencial, é transformada em energia cinética, a potencial vai zerando, a cinética aumenta, até que ocorre uma deformação. Eu transformo ele em outra forma de energia. Mas o que acontece? Se eu pego só o trabalho para eu subir e o trabalho para descer, é o mesmo. Trabalho é o quê? Força vezes deslocamento. Então, é isso aqui que ele fez. Então, o campo é conservativo? É. Por quê? Essa integral aqui, ó. Vou pegar uma outra cor aqui, porque essa integral do campo elétrico dentro de um caminho fechado, o caminho fechado, essa bolinha da integral aqui, isso é igual a zero. Nós vimos isso quando nós vimos potencial, em que nós vimos que o campo elétrico é menos o gradiente de V. Beleza? Então, nós vimos isso aqui. Gente, deu para entender o que é rotacional, então? Por que eu falo que um campo é rotacional? Beleza. É da onde que vem isso aqui, ó. Essas duas equações. Para mim, dos seus colegas. E aí, gente? Nossa Senhora. Gente, agora é a hora, hein? Professor, Nada. mas isso aí só ocorre quando
através do induzido, igual está mostrando aí nesse desenho. Volta aí. É uma força indutiva, igual esse desenho aí, por exemplo. O ímã passou dentro desse anel, aí gerou um campo magnético rotativo aí. Não é isso? Na verdade, aqui, ó, esse movimento inicial do ímã para dentro do anel Isso. faz aparecer um campo magnético dentro do anel que não existia antes. Certo. Como que o anel vai... O anel é metálico, então condutor. Correto. Como que o anel vai responder a esse campo magnético no interior dele que antes não existia? Sim. Ele vai gerar uma corrente. Por que uma corrente? Porque somente a corrente que vai gerar um campo magnético. Isso. Aí vai gerar uma corrente. Essa corrente vai fazer aparecer um campo magnético Sim. contrário ao campo que estava entrando no ímã. Então, aqui, ó, gera um campo contrário. Então, essa aqui é a corrente induzida. Isso. Se eu pegar o ímã, chegar aqui perto, olha só a situação. Tem aqui a espira. Peguei o ímã, aproximei o ímã e parei. O que vocês acham que vai acontecer? Vai gerar um movimento aí, não? Se você chegar um ímã Eu tenho próximo uma à espira. Não, Isso. mas eu quero saber a parte eletromagnética, não mecânica. Eu tenho um ímã aqui, ó. Essa caixinha preta aqui é um ímã. Eu peguei esse ímã, aproximei perto da espira, fui aproximando. À medida que eu vou aproximando, o que está acontecendo aqui com a espira? vai induzir uma corrente nele. Exato. Na hora que eu parar. E se eu parar? Se você Parei parar aqui. o ímã, Parei o ímã. O que vai acontecer com essa corrente? você vai ter essa corrente vai gerar um campo, pelo que eu entendi, mais ou menos você explicou, ela vai gerar um campo diferente do campo que era gerado pelo ímã. Fala a direção dela, que está essa corrente. Tá, mas aí a minha... pode falar. Então, peguei o ímã, aproximei aqui. Então, o que está acontecendo com a corrente na espira? Ele está induzindo uma corrente na espira. Beleza. E se eu parar esse ímã? Parei aqui. O que acontece nesse momento? Boa pergunta, mas eu acho que ele vai parar de induzir essa corrente, porque ele não vai estar em movimento mais, e aí você já não vai estar mais trabalhando com uma dinâmica, e sim com uma estática. Sim, exatamente isso que vai acontecer. Mas ela parou aqui, ó, só refinando aí tudo que você falou, tá certinho. Na hora que eu vier aqui, o ímã foi variando o campo dentro da espira. Na hora que ele para, o campo dentro da espira tá variando? Não. Não está variando mais. E uma das condições da lei de Faraday é o quê? Campo magnético variável no tempo. Se eu tenho campo magnético, eu tenho campo elétrico rotacional. Se eu tenho campo elétrico rotacional, vai gerar uma corrente. Se o campo magnético parou de variar, acabou a corrente. Se isso não fosse verdade, eu só precisaria ligar uma vez na vida um gerador de energia elétrica. Ah, tá. Que ele passaria a gerar energia elétrica pro resto da vida. Eu não precisaria de uma usina hidrelétrica, só precisava fazer ele rodar uma vez. Professor, aí que funciona a lei do Ampère, por exemplo, quando gera essa corrente? A lei de Ampère, sim. A lei de Ampère está aqui, ó. Olha o campo magnético aqui, ó, ao redor do condutor. Sim.
A lei de Ampère vai me falar qual que é a magnitude dessa linha, desse campo que está aqui. Então, esse modo aí é o gerador. Como é que é? Esse sistema que você falou aí funciona no modo de gerador. É isso, um gerador, por exemplo. Um gerador. Um gerador funciona exatamente desse jeito. Só que aí eu tenho que fazer uma construção para que isso ocorra de forma automática. Realmente. Aí você tem que ter, dependendo do gerador, pode ser mecânico, pode ser bateria, pode ser um monte de... Eu vou fechar e vou abrir de novo aqui para... Então, gente, essa aqui, ó. Isso aqui, ó. Lei de Faraday. Tá? Aqui a forma dele de integral, ó. Olha a integral de caminho fechado aqui que você estava perguntando. E olha aqui a integral de superfície. A variação do campo magnético dentro de uma superfície. A derivada temporal ainda continua existindo. É negativo aí? É negativo. Por que negativo? Por causa da lei de Lenz. Olha o sinal negativo aqui. Por causa do... É nulo, você falou, a lei da conservativa é nulo, não é isso? Não, é porque a lei de Lenz... A lei de Lenz aqui, ó. O que a lei de Lenz fala? Olha aqui. Não é O conservado. sinal negativo mostra que a tensão induzida age de tal forma a se opor ao fluxo que a produziu. Quer dizer, isso quer dizer um campo elétrico, vai gerar um campo elétrico ao contrário do... Porque é o seguinte... Não, é porque é o seguinte... O campo magnético está entrando. Isso. Vai induzir uma corrente. Qual que vai ser a direção dessa corrente? Vai ser Vai rotacional. ser de tal forma... Vai ser de tal forma que ela vai gerar um campo magnético contrário ao campo que está entrando aqui. Não tem um campo entrando? Tem. Ela tem que fazer um campo sair. Como, aplicando a lei da mão direita, a regra da mão direita. Isso. Polegar apontando para a corrente, abracei o fio. Isso. Então, é isso que vai acontecer. Podemos seguir? Pode. Então, nós vamos ver algumas situações aí. Gente, olha aqui, olha só. Como que eu, então, vou gerar, tá? Por que FEM de movimento e FEM de transformador? Para a gente ver agora algumas situações em que eu vou gerar campo. Eu vou conseguir induzir a tensão. Como que eu vou fazer isso? Olha só. Observem bem essa equação aqui, ó. Eu tenho que fazer um campo magnético variar no tempo. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um campo variar. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente... Esses X aqui, ó, são campos magnéticos entrando. A minha espira aqui no meio está parada. Então, está parada aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu não consigo movimentar essa espira. O que eu faço? Eu aumento e diminuo o campo que entra nessa espira. Então, quem que eu vou mexer aqui? Eu vou mexer com o campo magnético. Eu vou fazer o campo magnético variar. Mantenho a espira parada e vou variar. Isso é o que ocorre com o transformador. Olha só como é que funciona o transformador.
De um lado do transformador, a gente chama o lado de alta, o lado de baixa tensão. Na física é muito comum eles chamarem de primário e de secundário. Na engenharia elétrica, a gente chama sempre o lado de alta e o lado de baixa. Tá? De acordo, a gente consegue identificar até pelos isoladores aqui, ó, o tamanho do isolador. Professor, aqui, ó. então, para mexer nesse campo, né, de acordo com a quantidade de espiras de cada do lado que você está falando? O transformador ele funciona. É igual, assim. estou vendo o desenho do lado. Um lado direito está com mais espiras do que o lado esquerdo. Ou é impressão minha? Isso, é isso mesmo. A quantidade de espiras aqui que vai determinar qual que é a tensão de um lado e qual que é a tensão do outro. Por quê? Lei de Lenz. Quanto mais espiras eu tiver, maior a minha variação. Lei de Lenz e lei de Faraday. A lei de Faraday fala da indução, a lei de Lenz fala do fluxo. Tá? Olha só, interessante. E é o que a gente utiliza hoje nos transformadores. Olha só, esse núcleo do transformador aqui é um material ferromagnético. Por quê? Do lado de cá do primário, por exemplo, eu aplico aqui, ó. Vou colocar. Eu aplico do lado de cá a linha de distribuição 13,8 kV. O que acontece? Esse transformador vai gerar um campo magnético aqui. Vai gerar um campo magnético do lado de cá. Tá? Vai gerar um campo magnético dessas espiras. Essas espiras aqui, ó, esse campo que elas gerar vai ficar preso dentro desse núcleo, que é um núcleo ferromagnético. Por que elas ficam presas, essas linhas de fluxo? Porque a intensidade de magnetização desse núcleo é muito forte. Então, ele mantém dentro dela essas linhas de campo. Essas linhas de campo começam a atravessar essas espiras do lado de cá. Nesse sentido. E aqui, ó, tá nesse sentido. Beleza. Que tipo de material é esse aí, professor? Por exemplo, ferro, carbono. Tem vários materiais. Eu não conheço muitos materiais que eles fabricam os núcleos de transformador, não. Tá? Mas uma das ligas aí que eu sei é o ferro carbono. Tá? Aí o que acontece? Eles vêm do lado de cá. Aí o que acontece? Aqui é uma corrente o quê? Alternada. Se é uma corrente alternada, uma hora a corrente vai mudar de lado. Na hora que ela mudar de lado, ela muda o sentido do fluxo. Mudou o sentido do fluxo, muda do lado de cá também. Então, o que acontece? Do lado de cá também está gerando uma corrente alternada. Se aqui está 13,8, por exemplo, aqui pode estar em 350 kV. Eu aumento a tensão aqui. Aqui a corrente é maior e a tensão é menor. Aqui inverte. Maior tensão, menor corrente. O transformador ele tem uma característica aí que vocês vão ver na disciplina. Não sei se vocês já fizeram. Se alguém já fez, é a disciplina de... Nossa. Transformação eletromecânica. Não. Se vocês já fizeram a parte de eletromecânica, aí quando vocês fizerem, vocês vão ver que a potência de entrada num transformador ideal, a potência de entrada é igual à potência de saída. Ela varia, não?
Não, a potência aqui de entrada no transformador. no transformador é igual à potência de saída. Então, essa potência é igual a essa potência aqui. Então, por isso que chama FEM de transformador. Por quê? Eu consigo fazer variar quem? Tudo bem. Corrente. Variou a corrente, eu variei a corrente que produz o campo, que vai induzir do lado de cá, ou seja, do lado de cá é minha fonte, do lado de cá é a minha indução. É isso que acontece. Aqui, ó, um transformador de uma linha de distribuição, é isso que acontece. Aqui está a minha linha de distribuição, 13,8 kV. E o que sai aqui? Sai aqui, ó. Essa é padrão ou tem 200. Transformador maior, menor? Não, distribuição a gente trabalha com essa tensão. Para segurança. Então, aqueles fios mais altos lá do poste. Sim. Ô, Gil, você falou transformador maior ou menor, está relacionado à potência dele. Isso. Você fala de tamanho mesmo? Sim, com relação ao tamanho. Os transformadores maiores, eles demandam uma potência maior. Isso. Por exemplo, um transformador de uma subestação. Aí você tem transformadores de 15 mil volts. Ó, de 500 mil volts. Tá? Não necessariamente seria pelo tamanho, né? Seria pela necessidade de você ter espaço para pôr material ferromagnético e para fazer as espiras. E também para ter uma distância de segurança, para você não ter uma corrente de fuga, né? Para você ter um marco voltaico. Do que você fala? Não entendi. Eu falo não necessariamente seria por conta de tamanho, mas por conta de espaço para você ter o material ferromagnético lá dentro, espaço para fazer a quantidade de espira necessária e também você ter um espaço de segurança, às vezes dentro do equipamento, fora, não sei. Eu falo na construção dele mesmo, você não ter risco de ter um arco voltaico fechando um curto, um loop. E você tem que ter esses isoladores, dependendo do nível de tensão, esses isoladores, eles têm que ser bem maiores e eles têm que ser distanciados. Então, eles acabam fazendo ângulos aqui entre eles. Eles pegam essas direções assim. Para aumentar essa distância aqui, ó, entre os terminais e eu não ter aqui uma quebra da rigidez de elétrica e ter um arco voltaico de uma conexão para outra. Exatamente, certinho. Mas depois eu vou tentar, gente, fazer uma visita técnica lá na hidrelétrica, na subestação. Todo semestre eu tento levar o pessoal, né? Semestre passado eu levei. Esse semestre, infelizmente, aí, né, devido a essa situação, né, eu já tinha planejado de ir com vocês. Mas no próximo semestre, né, a gente regularizando, né, a CEMIG liberando as visitas, eu faço e eu mando o convite geral. Aí quem quiser ir, quer ir lá, eu explico algumas coisas. É bom que vê na prática. Isso é interessante, professor. Isso é bom, gente. E a subestação é bem interessante, porque lá você vê um tanto de coisa. Dá para a gente falar tanto do sistema de proteção quanto de toda a parte eletromagnética. Tá? Mas vamos ver, se vai regularizar, a gente faz uma visita, eu falo com vocês. Tá, então beleza. Então, nossa primeira situação aqui, gente, foi variar o campo. E agora, o que mais que eu posso fazer? Só essa variação de campo. Essa variação de campo que o senhor falou aí, a gente faz já a gente explicou. É de acordo com o grau de espiras que tem em cada transformador. Pode deixar. Isso, a transformação é feita com a quantidade de espiras. Aí você vai mexer no campo elétrico, igual o senhor falou. É isso?
Por isso que tá a integral lá naquela Não. fórmula lá. Essa Essa integral aí, aqui, ó. Isso. É a variação do fluxo do campo elétrico. Isso aqui tá falando do campo elétrico em cima de uma linha aqui fechada. Aqui, ó. Isso. Essa primeira Campo fórmula. elétrico tá aqui. Esse aqui tá falando da variação do campo magnético numa superfície. Qual superfície? Essa aqui de dentro, ó. O que me interessa é essa superfície aqui dentro. Tá. Entendi. A única superfície que me interessa é a que está dentro dessa linha. Do lado de fora não faz nenhuma diferença para mim, mas o que vale é o que está aqui dentro. Tá, e essa outra? Qual? De vermelho. A de vermelho, essa vermelha. Não, isso aqui é só o campo magnético entrando na linha, na folha, tá. na tela do computador. Tá? Entendi. Gente, então isso é um transformador. Aí você vem para uma máquina elétrica. O que acontece com uma máquina elétrica? Eu tenho uma máquina de corrente contínua. Eu tenho o campo magnético estático. E quem eu vou fazer variar? A espira. Imagina o seguinte, eu tenho um campo aqui, nessa direção. Num vale, não é o campo que está entrando na espira? A espira está assim, ó. Eu tenho várias linhas de campo entrando aqui nessa espira. Entorteia a minha espira. Eu diminuí. O campo que passa aqui em cima, aqui, ó, passava aqui e batia. Na hora que eu viro a espira, o campo aqui de cima passa direto. Não entra dentro da área da espira. Então, quer dizer, se eu tenho isso aqui e eu começar a fazer essa espira rodar, eu vou variar o campo dentro dela. Se eu variar o campo dentro dela, o que vai acontecer? Eu vou induzir uma corrente. Se eu induzir uma corrente, vai gerar um campo contrário. Beleza? Então, é isso que acontece com essa situação aqui, ó. Fém de movimento. A espira em movimento e o campo magnético estático. É isso aqui, ó. A espira estava assim, vou fazendo esse movimento aqui com a espira. É assim que funciona uma máquina de corrente contínua. É o que está desenhado aqui embaixo. Aqui, ó. Eu tenho aqui na máquina de corrente contínua eu tenho as linhas de campo aqui, ó, norte-sul. Ela é formada por ímãs permanentes. E aqui, ó, eu começo... Na verdade, se for uma máquina, eu vou injetar uma corrente nessas espiras, vai ter uma repulsão, vai gerar uma força magnética, essa força magnética vai fazer a máquina girar. Se for um gerador, eu vou pegar, vou rodar isso aqui, ó. Aí o que acontece? Faz a espira rodar. Eu vou rodar mecanicamente essa espira. A diferença é que a máquina elétrica, o que eu faço? Eu injeto uma corrente aqui. Quando eu injeto, eu gero um campo magnético que vai... eu gero uma força de repulsão entre os campos. Então, ele vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai gerando. Isso é a máquina. Quando eu falo de gerador, eu tenho um campo, o campo entrando, e eu faço ela mecanicamente, eu gero uma energia mecânica para fazer ela girar. Beleza? Tipo ela uma está variando a furadeira, área. Isso. Como se fosse uma furadeira. Eu posso deformar essa área também. Eu posso ir diminuindo essa área. Tá? Então, aqui, ó. O que acontece? Eu tenho essa área. Se eu estico, se eu só faço isso, aqui, ó. Se eu faço isso, mudou a área. Mudou. Aumentou, não? Esticou? Esticou.
Eu tenho que usar... Eu tinha que ter uma gominha, né, gente? Seria mais prático, mas eu não tenho uma gominha aqui. Eu vou ver o que... Aí eu vou usando. Aqui, ó. Crachá. Eu tenho essa área. Beleza? Tá passando o campo magnético aqui. Certo. Se eu esticar, o que acontece com a área? Ah, tá. Diminui. Eu tinha essa área. Eu tô diminuindo a área, não tô? Tá. Se eu tô diminuindo a área, eu tô causando uma deformação. Se eu fizesse só esse movimento, era suficiente para eu gerar energia elétrica. Eu não preciso fazer ela girar, não. Se eu conseguisse fazer essa deformação, seria suficiente. Se eu conseguisse alterar a área dela. Isso é interessante. Por exemplo, o pessoal já fez coisas aí que... projetos para Pitágoras em ação, que era realmente construir equipamentos que gerassem energia. E o pessoal já fez isso. Tiveram muitas coisas bacanas já que eles fizeram. Né? Até o motor, né? Eles fizeram, que ficou bacana o motor. Você dá um impulso inicial, o motor funcionava sozinho. Mas ficou bacana a ideia deles, ficou bem interessante. Então, deu para entender o que são esses dois até agora? Esses são os dois principais que vocês têm que saber. Porque os outros lá vão ser consequências. Então, o que eu fiz até agora? Eu fiz o campo variar e fiz a área variar. Agora, o que eu vou fazer? Além de eu ter uma espira em movimento, o que eu vou ter? Eu vou ter um campo variável no tempo. Eu vou ter os dois. Então, além da espira mexer, o campo magnético também vai se mover. Isso aí, eu só coloquei aqui para vocês verem que isso aqui é o que acontece com as máquinas. Por exemplo, uma máquina de indução, uma máquina síncrona, que são as máquinas de corrente alternada. Elas trabalham exatamente com isso. Além do campo magnético rodar dentro da máquina, também existe a espira vai rodar, que é onde que vai a espira rodando vai fazer o quê? Vai fazer o eixo do motor rodar. Então é aonde que eu tenho aqui, ó, os dois movimentos. Perfeito? Pessoal, até aqui deu para entender, então, o que acontece? Eu acho que a lei de Faraday foi a que a gente mais gasta tempo com ela. É a lei de Faraday. Eu acho que para entender e a importância que essa lei tem para vocês entenderem os equipamentos, como que funcionam os equipamentos elétricos. Né? Como funcionam as máquinas, como que funcionam os motores, né? As máquinas elétricas, né? Que pode ser tanto gerador como motor. Professor, e o no-break com baterias? Não sei. O que tem? Não, no-break com bateria é só você ter uma energia, uma tensão de corrente contínua, em que na falta de energia elétrica na rede de distribuição, ele pega aquela corrente contínua e transforma em corrente alternada para manter os equipamentos ligados. Ah, tá. No-break só serve para isso. Tá? Por exemplo, em hospitais, subestações onde a gente precisa. Essa semana eu tive um problema no banco lá. Deu um forte cheiro de queimado lá dentro da sala de TI. E enfumaçou tudo lá e deu um forte cheiro de queimado. Eu fui lá hoje, festa feriado. É um banco.
Banco Safra. Ah. Aí, cheguei lá, eu procurei, eu abri até os estabilizadores lá, abri tudo. Não encontrei. Depois eu fui ver, o no-break tinha queimado, o estabilizador tinha queimado. Aí eu deduzi que era um dos componentes eletrônicos dentro do gerador. Aí eu fui ver, Estabilizador, quando ele queima aí é capacitor que estourou, Não, mas alguma coisa estourou foi a assim. bateria. A Aí é bateria no break. Hã? No Quando tem break, bateria, é no isso. break. Foi no break. Queimou a bateria. A bateria tinha duração de no mínimo 3 anos. De lá tinha 9. Só que não estava dando cheiro nele. Não Não deu se, cheiro. mas também não serve para nada, né? Tava lá de enfeite, né? Não deu cheiro nenhum dentro do no-break nenhum. Não deu cheiro de queimado nem nada. Só que ele não estava funcionando. A única coisa que não estava funcionando lá era isso. Isso foi véspera de feriado. Então, eles iam passar o feriado com aquele cheiro de queimado. Não ia fechar o banco nunca. Porque deu um cheiro lá, eles iam tirar todo mundo de dentro do banco. O cheiro de queimado e a fumaça. Então torrou alguma coisa lá. Estourou a Bateria. bateria. Já foi comprovado. Então A ela bateria vazou, né? estourou Alguma dentro coisa. do break. Só que não tinha Acontece. disso. Acontece, tem que dar manutenção de vez em quando. Pessoal, então vamos seguir aqui, falar da lei de Faraday. Desculpa, lei de Ampère. Lei de Ampère. Essa aqui é a parte mais importante para a gente, então, agora, a lei de Ampère. O que o Maxwell fez? Na verdade, ele pegou ideias de outras pessoas, igual mostrei aqui para vocês o tempo todo. Ele pegou já pesquisas que existiam e escreveu as equações. Então, igual ele escreve essa equação, só que ele teve uma contribuição muito grande. A grande contribuição dele foi com a lei de Ampère. Ele modifica a lei de Ampère. Nessa lei, ele acrescenta uma corrente que é chamada corrente de deslocamento. Essa corrente de deslocamento aí, ela vai mostrar para a gente uma previsão da existência de ondas eletromagnéticas. Ele consegue fazer essa previsão. Ele não consegue fazer o experimento. O que acontece? Olha só, essa aqui é a lei de Ampère, em que uma densidade de corrente gera um campo magnético rotacional. Isso é a lei de Ampère. Só que o que acontece? Se eu calcular o divergente, né, desses dois lados aqui dessa equação, isso aqui, ó, o divergente de um rotacional, isso aqui dá zero. Então, quer dizer que isso aqui também é igual a zero. Não é isso? Ok, gente? Okay. A equação? Isso. Só que isso aqui não pode ser zero. Porque isso é o divergente de uma corrente. Ou seja, o que isso quer dizer? É a corrente que está saindo aqui, ó. O campo estava aqui em volta. Esse campo não diverge. Esse campo que estava aqui em volta do fio. Aqui do fio, o J, ele sai aqui, ó, no fio, aqui no meio. Como que esse divergente vai ser zero? Não pode. Pela conservação. É continuidade da corrente. Isso não pode ser zero. O que é corrente elétrica? O que é isso aqui? É a variação de carga no tempo. Não tem como isso ser zero. Para isso aqui não ser zero,
essa equação de Maxwell aqui teve que ser completada como? Acrescentando uma corrente, que é chamada corrente de deslocamento. Essa corrente aqui. Essa corrente de deslocamento que foi a grande previsão que ele fez. Vocês lembram que lá quando a gente estava vendo capacitores, eu falei com vocês o seguinte. Vamos lá. Olha só. Quando a gente estava vendo capacitor, imagina o seguinte, eu tenho um capacitor aqui. Eu tenho uma corrente vindo aqui. Essa corrente, ela vai chegar aqui nesse capacitor, essa mesma corrente vai aparecer do lado de cá. O que é corrente elétrica? Não é fluxo de carga? Como que essa carga estava do lado de cá, aparece uma carga do lado de cá. Como que essa carga passou nesse meio aqui? Se não tem conexão. Se esse meio aqui, ó, eu tenho um vão aqui. Como que essa corrente que estava do lado de cá aparece do outro lado? Como que é dar esse salto? Não tem como ela saltar. E a continuidade da corrente? A corrente de condução, o que é corrente de condução? Tempo para pensar aí. Eu falei com vocês, corrente de convecção e corrente de condução. Quando eu estava falando lá de descargas atmosféricas. E aí? Alguém arrisca alguma coisa? Só tá eu ligado. Alguém riu aí. Eu acho que eu vou pedir vocês agora para participar da aula com a câmera aberta, para eu ver quem tá aí, ó. E aí, alguém chuta alguma coisa? Chuta lá, Gilson. Paulo sabe, Ian. Paulo, fala aí, Paulo. Deixa eu tirar. O povo não aparece. Tá tudo deitado na cama, né, gente? Vamos lá. Corrente de condução. Corrente de condução depende da existência de um condutor. O campo elétrico no condutor vai fazer aparecer carga circulando. Então, eu tenho aqui um condutor, eu tenho campo elétrico aqui, vai fazer aparecer o fluxo de carga. Então, quando eu tenho corrente de condução, eu tenho que ter movimentos de cargas elétricas em um condutor. Quando eu tenho uma corrente de convecção, é qualquer outro tipo de material, tá? O que acontece? A corrente de condução, que é aquela corrente, a primeira corrente que aparece lá a primeira corrente que aparece, J, é a corrente de condução. Quando está dentro do capacitor, a gente chama de corrente de deslocamento. Ah, tá. Essa corrente de deslocamento, ela só vai existir quando o campo é variável no tempo. A corrente de deslocamento, ela existe em corrente contínua só no período transitório. Ou seja, naquele momento que você liga ou desliga um capacitor.
Tá? Depois que passou o transitório, essa corrente desaparece. Tá? Então, ela não é a carga. É como se essa carga se transformasse numa onda, passasse por dentro do capacitor e se transformasse numa carga do outro lado. É como se fosse isso. Tá? Existe um comportamento dual da luz. É a luz se comportando como partícula e como onda eletromagnética. Então, já existe prova para isso. Tá? Então, vamos lá. Então, essa corrente que você está falando aí, é só na hora que liga e desliga, por exemplo? Depois que para, isso. Para o quê? Não é para, é isso o quê? Ué, para a corrente, a hora que chega, a hora que ela chega, só vai só no medir transitório para corrente contínua. Isso. Para corrente alternada, não. Não, contínua. Para corrente alternada existe o tempo todo. Uhum. Entendi, mas então quando é contínuo, então na hora que liga, se você pegar um multímetro e medir ali, ela vai acusar, depois ela vai baixar? Como é que é? Não. Se tivesse jeito de medir, ela ia funcionar como se fosse a corrente Por exemplo, de pega um condução. multímetro ali que ele série, medindo corrente. Você vai ter, na hora que ligar, você vai acusar ali na hora, vai, não? A corrente de... Você não consegue medir essa corrente de deslocamento com multímetro, não. O que você mede com multímetro é corrente de condução. Ah, tá. É só a corrente que passa pelo fio. Entendi. Tá? Quando eu estou trabalhando com corrente alternada, por exemplo, quando eu estou trabalhando com altas frequências, a corrente de condução e a corrente de deslocamento é a mesma coisa. Em corrente alternada, elas praticamente se igualam. Tá. Gente, essa aqui é a equação. Lei de Ampère. A lei de Ampère. Essa aqui é a grande sacada dele. Ele vai chegar aqui e o que ele faz? Ele junta. Ele vai pegar o campo elétrico. Só um minutinho. Vai relacionar ao campo magnético. E lá atrás, na lei de Faraday, Faraday já tinha relacionado o campo magnético ao campo elétrico. Já existia essa relação. Aí o que o Maxwell faz? Ele pega o elétrico e gera o magnético, ou seja, vira um loop. Aí que vem a propagação de ondas eletromagnéticas. O campo elétrico gera o magnético gera o elétrico. Ok? Então, um vai gerando o outro. O que você ia perguntar? Essa aí, ó, essa fórmula aí, ó. No caso aí, é o deslocamento sobre o tempo? Como é que é? Você medir? É a derivada da corrente temporal do campo, da densidade de campo elétrico. Ah, tá. Aí tá aqui, ó. Densidade de corrente de deslocamento, densidade de corrente de condução. Na hora que eu integro isso aqui dentro de uma superfície, eu tenho a corrente de deslocamento. Aí aqui algumas coisas, tá? É essa a ideia aqui que ele fez a continuidade. Isso aqui, gente, estava lá no livro de vocês. E eu optei por colocar aqui e explicar. E aqui também. Então, isso aqui eu só vou passar porque eu vou liberar esse material para vocês. Mas é um complemento ao que está lá no portal, tá? Do livro. O livro traz exatamente tudo isso que eu falei com vocês. Só que eu dei uma... Professor, aquela primeira aula que o senhor
gravou do dia 23, a primeira aula que a gente teve interativa. Ela tá mostrando só, ela não mostrando os slides, não, só. Pois é, ela deu erro na gravação, não sei por que não gravou os slides. Eu fui assistir ela, eu falei, ó, só ouvi o senhor falando. Pois é. Isso aí é tristeza. É porque é a primeira, né? É. Foi a primeira aula. Gente, vamos lá olhar então as equações de Maxwell. Aqui, ó. Como que ficam as equações de Maxwell, então? Então, as formas finais que estão lá, ó, são essas formas aqui. Essa equação aqui, ó, é a lei de Gauss. Forma diferencial e forma integral. Qual que é a diferença da forma integral e da forma diferencial? Superfície integral. O que uma me dá de resultado em relação à outra? A forma integral evidencia leis físicas, enquanto a forma diferencial geralmente utiliza a solução de problemas. É escrito aí. Eu sei que está escrito. Mas eu quero saber para vocês o que é. Beleza. Então, o que isso quer dizer? Por que está escrito isso? Eu acho que na forma integral, você está fazendo o somatório de tudo. E na forma diferencial, a gente estaria fazendo o cálculo de um único ponto. Exatamente. Exatamente isso. Quando eu estou fazendo integral, eu estou calculando o espaço todo. Quando eu estou fazendo diferencial, é ponto a ponto. É só vocês lembrarem de cálculo. Derivada é derivada num ponto. Integral é integral no intervalo. Eu posso calcular o campo magnético todo aqui dentro desse ambiente, calculando a integral desse ambiente. Eu posso calcular nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, calculando diferencial. Por quê? Então, evidenciar as leis físicas. Exato. O que a lei de Gauss fala? Que se eu pego uma carga, fecho ela com uma superfície, o campo que sai dessa superfície é igual à carga que está ali dentro. Exatamente o que está escrito aqui, ó. Qual que é a diferença disso aqui? É para a gente resolver problemas. Por que para resolver solução de problemas? Porque quando eu vou resolver um problema, muitas vezes eu tenho que fazer cálculo de forma pontual. Porque o campo ele vai variar de ponto a ponto. Então, aqui, ó. Se for calcular cada ponto que existir, então vai ter uma integral muito grande. Não, a integral ela pega o espaço todo. A integral não fala diferencial. Isso. Eu até mostrei isso aqui para vocês. Os desenhos da minha tese estão bem menor que esse aqui. Não tô achando. Queria mostrar um para vocês que foi uma ogiva. Aqui foi minha tese de doutorado. Para você.
Aqui. Olha só. Quando eu pego isso aqui, o que isso quer dizer? Isso aqui é um campo magnético, uma onda eletromagnética viajando no espaço. Tá vendo? Aí mostra o ponto alto e o ponto baixo dessa onda. Essa onda está incidindo num cilindro aqui no meio. Se você observar a distribuição de campo aqui no espaço, observe que aqui ó, o campo é muito baixo aqui na parte de trás do cilindro. É como se fosse uma luz. Imagina o seguinte, você tem um corpo aqui. Eu ilumino, ele vai fazer... Se eu pego isso aqui, ó, ele vai fazer uma sombra. Então, isso aqui é como se fosse uma região de sombra aqui atrás. Observe que aqui na superfície eu tenho mais pontos aqui, ó. Então, quer dizer, para eu trabalhar com uma geometria simples, que é um cilindro, né, que é um cilindro aqui, eu consigo trabalhar isso aqui de que forma? Diferencial, porque eu tenho que olhar ponto a ponto aqui. Eu tenho que fazer uma análise em cada um. Deixa eu ver se eu pego um. Aqui, ó. Eu tenho que fazer a análise de ponto a ponto nessa superfície aqui, ó. Nessa superfície aqui. É isso que eu tenho que fazer. Então, por isso que, ó, por isso que devido a essa variação, a gente vai fazendo esse tipo de análise aqui, ó. Beleza? Isso é resolver um problema ponto a ponto. A gente resolver... Eu queria achar um outro desenho. Aqui, ó. Olha a diferença quando você pega uma ogiva aqui, ó. Tá vendo? Então é isso que eu tenho, por isso que eu tenho que fazer uma análise ponto a ponto, devido à dificuldade que eu tenho de analisar no todo. Isso que eu utilizo uma equação que integral para representar um fenômeno e diferencial para resolver o problema. Obviamente, se eu resolver em todos os pontos, eu vou integrar para fazer o cálculo. Beleza? Isso aqui não muda da magnetostática e para da estática para a dinâmica. Não há alteração na lei de Gauss. A lei de Gauss permanece a mesma. A não existência ou a inexistência de cargas magnéticas isoladas também não muda. Isso aqui continua existindo. A lei de Faraday sofre uma alteração devido, né, a presença aqui, ó, esse acoplamento do campo magnético ao campo elétrico. Tá? E a lei circuital de Ampère, que é a nossa principal mudança. Que é isso aqui, ó. Essa aqui é a modificação de Maxwell que você falou aquela hora. Isso. Exatamente. Então, pessoal, para a gente fechar, vocês vão fazer uma coisa aí para mim. Pode fazer no caderno. Tira uma foto e posta lá para mim. Eu vou abrir a tarefa lá.
Isso aí. Explique os fenômenos relacionados às equações de Maxwell na forma final. Coloca a equação. Na verdade, aí você quer que a gente explique a diferença dela para a anterior ou explicar só a aplicação da nova? Só fenômeno. Qual fenômeno está relacionado a cada uma dessas? Duas vão ser a mesma coisa, né? Só, mas eu já expliquei no trabalho. Mas só que você explicou no trabalho para estática. E a estática tem uma diferença. Na estática, essas duas equações aqui ó, mudam.